Tem histórias que doem tanto que a gente prefere esconder. Mas quando essa dor se transforma em propósito, ela cura. Não só a mim, mas a você que está me assistindo também. Se você já se sentiu sozinho, sobrecarregado ou talvez pensou que Deus tinha te esquecido, eu estou aqui para te contar sobre a minha história e te dizer que você não está sozinho. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou Elisa Alba e essa é a história de como eu superei a batalha na minha mente contra a minha vida, uma depressão profunda e medos que me paralisavam. Mas também é a história de como eu superei tudo isso. É uma história de superação, de transformação e cura. Se você está passando por isso ou tem alguém da sua família, algum parente, amigo que está passando por isso também, eu quero ser a luz na sua vida. Então encaminhe esse vídeo para quem você quer que escute essa mensagem. Eu, Elisa, desde muito pequenininha, sempre fui uma criança muito curiosa. E quando eu tinha 2 anos, eu ganhei um irmão, o Roger. E nós brincávamos juntos e nós tivemos uma infância muito feliz. Nós gostava bastante de jogar videogame, nós jogávamos The Sims e GTA. Ele jogava alguns outros jogos lá, mais de meninos, de guerra, que eu não gostava muito. Mas, tirando isso, ele me ajudava muito com o que eu precisava. Na escola, ele era muito inteligente. E ele também me ajudava a fazer os temas de casa. Ele me ajudava nas aulas de inglês, porque ele sabia falar inglês e falar espanhol, e ele falava muito bem em português também, então ele sempre me ajudou muito na aula. Ele já nasceu uma criança muito inteligente. Nós brincávamos na rua também com skate, com patins, bicicleta. Nós tínhamos uma infância muito unidos. Nós éramos crianças que, assim como toda criança normal, tem suas briguinhas de irmão, mas também nós nos amávamos muito e nós compartilhávamos momentos muito legais de irmãos, sabe? E nós fomos crescendo e com as etapas da vida, que foi tendo as mudanças de escola e mudança de ano, mudança de amigos, a gente foi sempre se ajudando e sempre um companheiro do outro. Algumas vezes nós tínhamos alguns desafios, mas eu ajudava ele com o que eu conseguia e ele me ajudava com o que ele sabia. Eu era mais voltada para artes. Eu gostava bastante de desenhar, de pintar, de fazer tudo isso. Então, na escola, quando eu tinha alguma coisa para fazer desse tipo, ele pedia para mim e eu fazia os trabalhos para ele. Ele sempre me falava: "Mana, eu não sei como é que tu faz essas coisas." E eu, ao mesmo tempo, também não entendia como que ele sabia tudo de tecnologia, porque um completava o outro nessa parte. Quando chegou a época de nós sairmos de casa para fazer faculdade, eu fui a primeira a sair. Eu fui morar em Passo Fundo para fazer arquitetura. E 2 anos depois, ele foi atrás de mim. Porém, desde muito pequenininhos, nós já fomos tratados com muitos florais e remédios para depressão. Porque quando eu tinha 7 anos, o meu avô, por parte da mãe, tentou contra a sua vida e ele tirou a própria vida quando eu tinha 7 anos. O meu irmão tinha 5. Então a minha mãe já vinha com esse medo que acontecesse algo novamente na família, né? Então ela já começou a tratar nós, desde crianças, com médicos e psicólogos em relação a isso. Então, quando eu fui morar sozinha, eu cuidava com isso. Eu fazia terapia, eu ia em psicólogo, eu tomava medicação. Eu era um pouquinho contra a medicação, mas eu tomava, porque eu sabia que quando eu ficava sem, eu caía. E logo após 2 anos que eu saí de casa, o meu irmão foi morar comigo. E ele também começou com medicação e com psicólogos e psiquiatras. Eu cuidava dele porque, como a minha mãe e meu pai não estavam... Eles não estavam junto, então eu me sentia responsável por cuidar dele. Porém, tinha alguns momentos que eu percebia que ele estava muito triste ou desanimado e eu via que ele não estava tomando a medicação certa ou não estava frequentando o médico com as consultas certas que precisava. E teve algumas vezes que eu
obriguei ele a tomar medicação e a se cuidar, e ele não gostou disso e houve algumas brigas em relação a isso. Porém, nós tínhamos um combinado de que quando tivéssemos alguma briga ou alguma coisa para resolver, era para nós sentarmos e conversar. Não era para discutirmos. Era para conversarmos como adultos. Então, eu decidi não interferir mais nessa parte da vida dele. Eu deixei ele fazer como ele queria fazer. Então, ele simplesmente começou a parar com a medicação e parar de frequentar os médicos, e eu comecei a perceber que ele andava mais triste, andava mais para baixo e desanimado. Ele falava que queria largar a faculdade, que não estava mais gostando, enfim, da vida. Eu levei ele no psiquiatra e o psiquiatra comentou comigo que ele estava passando por momentos da vida adulta, né, que são normais de uma pessoa passar, que não era para me preocupar. E ele colocou uma barra na porta do quarto dele. Sabe aquelas barras de fazer musculação? Eu não gostei nem um pouco daquilo. E eu falei para ele retirar. E ele falou que ele não ia retirar. E ele até brigou comigo em relação a isso. Depois de um tempo, eu resolvi não brigar, né? Pelo fato de que nós morávamos juntos. E eu decidi manter a ordem. E depois de um tempo, eu fui passar um final de semana nos meus pais, lá na minha cidade. E nesse tempo que ele ficou sozinho em casa, ele cometeu o mesmo ato que o meu avô cometeu. Ele tirou a própria vida, nesta barra que eu não tinha gostado. Foi um momento muito doloroso para mim, para os meus pais, para todos da nossa família, para os nossos amigos, os amigos dele da faculdade também. Todos não conseguiam acreditar, nós não conseguíamos cair a ficha, nós não conseguíamos encarar essa realidade, porque ele era uma pessoa muito querida por todos, ele gostava muito das pessoas, estava sempre abraçando e ele tinha um coração muito bom. Ele amava ajudar as pessoas e ensinar, assim como ele me ajudava quando nós éramos criança na escola, ele ajudava todos. Os amigos dele ajudavam a fazer os trabalhos na escola e nós todos ficamos em choque e passamos pelo mesmo processo de dor de quando aconteceu com o meu avô. E eu, Elisa, não me contentei com isso. Eu não achei que isso aconteceu e eu ia continuar a vida. Não. Eu fui em busca de respostas. E eu me revoltei muito contra Deus. Eu deixei de acreditar em Deus. Eu fiquei com raiva dele, porque eu não achava que, se Deus existisse, ele permitisse que algo tão forte e algo tão dolorido acontecesse com a nossa família. Então eu me revoltei contra ele. E eu fui buscar no mundo. Eu fiz vários tipos de terapia, eu fiz terapias místicas, eu busquei em todos os lugares, mas sempre existia um vazio dentro de mim. Eu acredito que o mesmo vazio que o meu irmão sentia, que o meu avô sentia, eu comecei a sentir. E esse vazio, esse buraco no meu coração, eu precisei preencher de algumas formas. E eu fui para o mundo. Fui atrás de festas, de baladas, de drogas, de bebidas alcoólicas. E nada preenchia o meu vazio. Até que eu tive um encontro genuíno com Jesus. E quando eu encontrei com Jesus, ele simplesmente começou um processo de cura na minha vida. Eu comecei a olhar para esses sentimentos que aconteceram no passado, para todo esse meu passado, toda essa dor do meu passado, e ele começou a trazer um olhar de amor e de cura para isso. E eu comecei a estudar a Bíblia. E lá na Bíblia eu li e eu descobri que o mundo espiritual, ele é muito maior e muito mais real do que o mundo natural. Desde criança eu sempre fui muito ligada ao espiritual. Eu sempre tive sensações e visões. Porém, como eu contei ali para vocês, que quando eu tinha 7 anos o meu avô materno morreu, quando eu ia dormir à noite, ele aparecia para mim. E como eu era uma criança, a minha mãe
ela me levava a dormir com ela, porque eu ficava com muito medo. Eu falava para ela: mãe, o vô tá aqui, o vô está aqui no nosso quarto, ele tá aqui do meu lado. E ela não conseguia acreditar, porque afinal ela tinha me contado que o meu vô havia ido morar com Deus lá no céu. E aí eu gritava e eu ficava em pânico, porque como que uma criança vai saber que tem a notícia de que o seu avô morreu e logo após ela consegue ver ele com os olhos abertos? Então eu fiquei com muito pânico e com muito medo disso. E aí a minha mãe me levava a dormir com eles no quarto dos meus pais. Porém, eu quero fazer um alerta aqui para vocês. No mundo espiritual existe o bem e o mal, nós sabemos disso. Existem os anjos e os demônios. E quando nós sentimos algo bom, um sentimento bom no coração, com certeza é a luz, é Deus que está conosco. Porém, quando nós sentimos pânico, com certeza não é Deus. Quando nós sentimos pânico, quando nós sentimos tristeza, desespero, é um espírito do mal que está tentando atormentar. Depois de estudar tanto sobre isso e sobre esse mundo espiritual, eu entendi que esse espírito que estava me atormentando quando eu era criança não era o meu avô, mas sim, era um espírito de morte, era um espírito maligno que veio me atormentar. Assim como atormentou o meu avô, o meu irmão, ele estava tentando me atormentar também. E eu descobri que existem maldições hereditárias. Essas maldições, elas vêm lá dos nossos antepassados. Vem lá do tataravô, do bisavô, do avô e vem vindo de geração em geração. E ela chegou até o meu irmão. E quando chegou em mim e eu conheci Jesus, eu quebrei essa maldição. Então eu estou te contando essa história para que você, se você estiver passando por algo desse tipo, para que você quebre essa história na sua família. Você é a pessoa que vai quebrar essa maldição vai parar em você. E não só essa maldição que eu falo sobre tirar a vida, sobre a morte, mas de enfermidades, de doenças, de quebras financeiras, de casamentos falidos, de todas essas maldições que vêm, padrões mentais que vêm lá de trás, você pode quebrar. E em nome de Jesus, eu estou aqui para abrir os seus olhos e alertar, porque eu quero, através da minha história, trazer luz para a sua vida. E eu quero que, através da minha história, você saiba e você conheça o que pode estar acontecendo por trás dos seus padrões mentais e dos padrões repetitivos que você vem fazendo e que não é seu, mas você vai quebrar e vai repreender isso em nome de Jesus. E graças a Deus, hoje, eu tenho essa consciência, Jesus me mostrou a luz sobre isso e eu estou profetizando que através da minha história você vai trazer a luz sobre a sua história, sobre a sua família e sobre os padrões mentais que você vem repetindo da sua família, que não são seus. Eu estou aqui para te dizer que através da minha história eu estou quebrando na minha geração e nas próximas gerações que vierem através de mim, elas terão bênçãos hereditárias e não mais maldições. Eu, Elisa, também já tive por muito tempo esses pensamentos de morte e de depressão. Eu tive depressão profunda. A minha mãe tratava isso desde criança, mas depois de adulta, eu comecei a com muitos pensamentos iguais os do meu avô e do meu irmão, que provavelmente eles tinham pensamentos profundos de morte. Eu nunca pensei em eu fazer algo contra mim mesmo, mas eu sempre pensei que alguma coisa pudesse acontecer no mundo para que acabasse com a minha vida. E isso com certeza é essa maldição que vem lá dos meus antepassados, que veio lá do meu bisavô, do meu avô e vem vindo através da minha ancestralidade. E eu estou aqui para te dizer que se você já teve esses pensamentos, se você já teve depressão profunda ou se você já teve ideias assim como as minhas, pensamentos como os meus, pensamentos de tirar a sua vida,
você está sob uma maldição e essa maldição eu estou profetizando na sua vida, ela está sendo quebrada e você também pode repreender aí na sua casa em nome de Jesus, porque ela pode ser espiritual e pode ter espíritos de morte atuando sobre a sua vida e sobre a sua família e na sua casa. Então eu estou aqui para te alertar e trazer luz sobre isso, que você não vai mais passar por isso, porque Jesus, ele tem uma vida linda para você, uma vida linda para mim. Ele nos criou para sermos prósperos aqui na terra, para termos uma vida abundante de saúde, de alegria, de amor, de pessoas próximas, de amigos, e não uma vida com doenças e enfermidades e quebras e padrões de repetição que são negativos. Desde quando eu comecei essa caminhada com Jesus e eu comecei a caminhar nos propósitos dele, a Elisa do passado ela morreu e surgiu uma nova Elisa. E essa Elisa, que teve experiências sobrenaturais com Deus, começou a ter visões e espirituais e eu comecei a receber guias e direção de Deus e Ele me direcionou para escrever um livro, até porque se fosse por mim não teria escrito. Ele só está aqui porque foi Deus que mandou e eu tenho certeza absoluta que é um propósito lindo que pode ajudar você nessa sua caminhada e na sua jornada, trazendo luz para essas dores e para essa escuridão que muitas vezes a gente passa na vida e que a gente acha que não tem saída, mas eu estou aqui para te dizer, tem saída, eu superei tudo isso e agora eu quero ajudar você. Se você tem interesse nesse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí você pode comprar para você e também você pode presentear um amigo ou um familiar. Se você sentiu que a minha história te ajudou ou que você conhece alguém que está passando por isso, que tem esses sintomas, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, encaminhe esse vídeo para quem você acha que precisa receber essa mensagem. E comenta aqui nos comentários, eu quero saber mais da sua história também. Eu espero que a minha história esteja te ajudando e esteja trazendo luz para os seus dias e as suas dores. Se você quiser saber como eu passei pela depressão, como eu superei tudo isso, como eu passei pelos dias mais profundos da minha alma e hoje eu estou aqui com um canal no YouTube falando sobre isso, clica aqui em algum lugar, vai aparecer o link do vídeo. Até mais!